Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Eis-me aqui, Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A Bíblia está repleta de pessoas que tiveram um chamado de Deus e o aceitaram. Deus, Ele tenta falar conosco o tempo todo, para que de alguma forma nós conseguimos alcançar o nosso propósito. Você acha que você está vivo por acaso? Você acha que a sua vida é simplesmente ser um pai, ser uma mãe ou ser um trabalhador? Você acha que a nossa vida se resume apenas a acumular coisas? Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei o que você tem feito. Não sei o que você tem sentido. Não sei pelo que você tem passado. Eu sei que todas essas coisas, elas começam a ficar mais suportáveis quando nós alcançamos o nosso propósito. É como se a gente estivesse andando em algum lugar, tentando encontrá-lo, porém até agora nós não sabíamos a direção. E quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, esse caminho ele começa a fazer sentido, ele começa a ficar mais claro na nossa cabeça. Você já sentiu aquela sensação de déjà vu? De você viver alguma coisa ou ter visto alguma coisa e parece que você já tinha visto aquilo antes? Isso de alguma forma é uma confirmação dentro de nós. E isso não precisa acontecer o tempo todo para que nós tenhamos certeza. Mas, em alguns dados momentos, que mal tem. Se a gente ir lá em Gênesis 22, capítulo 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abrão, Abrão. Eis-me aqui, respondeu ele. Deus, ele vai nos chamar. E o mais importante não é ouvir o chamado de Deus, mas aceitá-lo. Não adianta nada Deus ficar chamando a gente e nós não termos capacidade de aceitar aquilo que Ele diz. E o fato mais curioso é que em Gênesis 22 é o primeiro livro da Bíblia. As pessoas ainda não conheciam ao Senhor. Não existia a palavra de Deus, não tinha teoricamente a Bíblia, não tinha profeta, não tinha nada. Então Abrão, ele respondeu uma voz que ele sentia. Abrão sabia o que era um anjo, sendo que um anjo nunca tinha sido descrito em lugar nenhum. E é interessante a gente viver essa cronologia dentro da Bíblia, porque naqueles termos ainda a gente não tinha visto a palavra Satanás, nós não tínhamos ouvido o termo diabo, nós não tínhamos ouvido termo nenhum. Nós conhecemos tudo isso lá no final da Bíblia para o meio, que nós começamos a ver as manifestações do sobrenatural. Então um anjo já falou com Abrão no céu. Essa voz poderia ser audível, não audível, foi um pensamento, foi um sentimento. Para mim isso indifere, é indiferente. Porque o mais importante aconteceu quando ele disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não basta Deus chamar, nós temos que aceitar esse chamado. E a partir desse instante, a nossa vida ela vai começar a se modificar. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos caminhos, os nossos gostos, vai mudar praticamente tudo. Tudo. E essa voz, ela não chega para afirmar os nossos sonhos, mas ela chega justamente para mostrar que os planos e os sonhos de Deus são sempre muito maiores que os nossos. Então, uma coisa importante, quando chegar a sua vez de dizer, eis-me aqui, não esteja apegado às coisas que você tem, senão você não vai conseguir viver esse chamado. Nós não conseguimos viver os planos de Deus e os nossos planos. Existe um conflito de interesse. Da mesma forma, se a gente for lá em Êxodo 3, versículo 4, a palavra do Senhor ela diz assim:
O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Novamente, a curiosidade, o chamado, e uma coisa importante, as duas pessoas Deus chamou pelo nome. Deus, ele sabe quem você é. Deus sabe o seu papel, Deus sabe a sua capacidade. E quantas vezes Deus não nos pede algo e nós simplesmente nos desqualificamos? Moisés fez exatamente a mesma coisa quando Deus se revelou a ele, dizendo o que ele esperava dele. Ele falou: olha, eu não sei falar, eu sou gago, como que eu vou conversar com esse povo? E é sempre aquilo, a gente quer problematizar para evitar o nosso chamado. Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar. Tudo o que for necessário, seja recurso, seja outras pessoas para ajudar. Você não precisa ficar se preocupando com isso, ou querendo dizer como as coisas devem ser, ou como as coisas podem ser. O meu chamado, ele é diferente do seu. Um equívoco que às vezes a gente corre é assim: eu olho alguém fazendo alguma coisa, admiro aquilo e acho que aquilo que eu tenho que fazer porque eu acho legal. E aí quando a gente olha as razões que você tenta fazer isso, é porque de alguma forma você acha que aquilo passa uma credibilidade, ou que as pessoas possam gostar. É como se você entrasse no YouTube e vê diversos canais fazendo exatamente a mesma coisa, copiando os mesmos temas. Sabe, como se o poder de Deus ele não tivesse liberdade, os dons de Deus eles não fossem diversificados. Cada um é importante no lugar que ele tiver que estar. Se a gente tiver um lugar que só tem líderes, existe um grande problema, porque nós não precisamos de muitas lideranças. Na verdade, nós precisamos de muita obediência. Mais vale uma pessoa que obedece ao seu chamado do que uma pessoa que se coloca à frente como se fosse a solução. Problemas não se solucionam com palavras. Muitas vezes nós vamos ter que fazer. E é justamente o chamado dessas duas pessoas, ele foi em um eis-me aqui, mas se a gente começa a ler a Bíblia e nota o tanto de coisa que aconteceu após essa aceitação. E agora eu vou mostrar um terceiro exemplo de exatamente a mesma coisa. Lá em 1 Samuel 3, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna-te a deitar. Deus chamou Samuel. Samuel, ele levantou e foi atrás de Eli. Nota que Samuel ele não respondeu a Deus, eis-me aqui. Ele foi atrás de uma pessoa, porque ele ouviu a voz de Deus, porém ele não conhecia ao Senhor. E quando ele chegou em Eli e perguntou: olha, você me chamou? Ele falou: não chamei, pode dormir. E essa cena, ela se repete por 3 vezes. 3 vezes Samuel acorda, vai para Eli e pergunta: você me chamou? Até que Eli diz para ele: olha, se te chamar novamente, fala que o teu servo está aqui, é o eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Agora, qual era a diferença entre Abraão, Moisés e Samuel? A gente sabe que Samuel se tornou um profeta e foi ele que ungiu o rei Davi. Se a gente ir lá em 1 Samuel 3,7, Deus vai revelar algo muito importante. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Por que Deus falou com Samuel e Samuel não conseguia reconhecê-lo? Porque Samuel não conhecia a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando a gente vê a palavra, pensa que é como se Deus falasse um idioma diferente do idioma de Samuel. Essa é a importância de nós lermos a palavra de Deus. Você já notou que às vezes acontece alguma tragédia ou acontece alguma coisa e algumas pessoas questionam: mas aonde estava Deus quando isso aconteceu? Deus estava lá. Quem não consegue reconhecer é a pessoa que observa. Então não foi porque Deus não disse a Samuel, não foi porque Deus não estava o chamando, mas justamente porque Samuel não conhecia ao Senhor.
E assim a nossa vida passa por um bom tempo de escuridão. Deus sempre nos chamando e nós, por ignorância, por não conhecer a palavra, ou por às vezes conhecer a palavra, mas não dar valor, não acreditar na palavra, não ter fé nas coisas que vêm do Senhor, nós acabamos vivendo esse período de escuridão muito grande e sempre questionando, poxa, mas aonde está Deus? Deus te chama todos os dias. Coloca a mão no seu coração. Tá batendo? Deus está te chamando. A questão é, você está entregando a sua vida? Você já disse, eis-me aqui? E esse é o ponto. O dia que você ouvir o seu nome sendo dito, pode procurar, às vezes não vai ter ninguém, eis-me aqui, Senhor. E esse é o início do nosso chamado. Diferente do diabo, que ele vem para roubar. O que é roubar? Você parou para pensar nisso? Roubar é quando eu acho que eu posso pegar as coisas de outras pessoas, simplesmente para me tirar vantagem. Não importa que o outro trabalhou, não importa que o outro conquistou. Não. Eu sou mais esperto. E esses são os espertos que o inferno tá cheio. É aquele jeitinho. É a pessoa que é incapaz de se colocar no lugar da outra pessoa. E o diabo, ele é exatamente assim. Por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser semelhante ao Senhor. Por que Adão e Eva foi expulso do paraíso? Porque eles quiseram ser semelhante ao Senhor. Somente o Senhor tinha o conhecimento entre o bem e o mal. Os espertos só conheciam o bem. Não, mas eu quero conhecer o bem e o mal porque eu acho que a cobra me disse que ia ser legal. Pensa nisso. Tem amigos que existem simplesmente para despertar o pior de nós. Tem pessoas que você encontra que só vão trazer arrependimento, que só vão trazer amargura, e você ainda consegue olhar aquela pessoa e falar que é seu amigo. Eu acho que você tem um problema muito grave em entender o que é amigo. Jesus, ele diz que quando ele começa a partilhar todas as coisas que acontecem com ele, e tudo aquilo que o Senhor revela, os discípulos, eles deixam de ser servos e começam a ser amigos dele. E o amigo sabe o que passa no coração de um. Tem pessoas que estão ali simplesmente para rachar droga com você, rachar a bebida, dividir a conta. Você não presta para nada, só para pagar metade. Você não tá ali porque você tem significado, porque o dia que você não tiver dinheiro, ou o dia que você ficar doente, você vai ser largado pelo meio do caminho. Isso daí pouco importa. E às vezes você tem lutado e defendido pessoas que não estão nem aí para você. Até quando você vai ficar chorando sobre um defunto? O problema é que quando não tem luz, nós não conseguimos reconhecer as coisas. Enquanto a verdade, ela nos liberta, a mentira, ela nos aprisiona. Existe uma mentira que ela é contada sobre 3 palavras. Sabe o que essa mentira diz? Eu te amo. Enquanto Deus é amor, e Ele sacrificou o seu próprio Filho por esse amor, a mentira que a humanidade conta é essa. Não, mas eu te amo. Não, eu te amo, fica comigo porque eu te amo. E na primeira dificuldade, abandona. Na primeira dificuldade, julga. O ciúme condena, o amor todos os dias. Não adianta você falar que ama se você sente ciúmes. O ciúme é posse. E o amor, ele nasce em liberdade. Nós temos que definir amor da forma que Deus define, porque Deus é amor. Se você quiser falar sobre sentimentos, sobre paixão, desejo e viver essa plena humanidade, até que chega um ponto que você consegue deitar na sua cama e se sentir a pessoa mais suja e mais vazia. Não é à toa que as pessoas, quando elas fazem amor, entre aspas, nós estamos num nível tão deplorável de humanidade que umas passam doenças para as outras. Será que é impuro ou é puro quem faz isso? Se eu não colocar um plástico entre mim para me barrar o contato entre eu e a outra pessoa, eu vou passar doença para ela. E assim a gente vai entendendo que isso é amor. Algo que deveria ser feito com respeito. Algo que deveria ser feito para que outra vida nascesse. Mas não, se tornou um mero deitar, um mero prazer, uma sensualização, uma banalização. Será que não é essa a forma que o mal tenta desacreditar você o tempo todo? O tempo todo ele pega as palavras e modifica o sentido dela para que quando você ore você não entenda. Porque não é a palavra que eu digo, é a intenção que eu digo aquela palavra.
E hoje a gente diz as palavras como se elas não significassem nada. As palavras têm poder. Nós cremos numa Bíblia que está cheio de coisas que definem poder, a soberania de Deus e tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz. Mas o diabo, ele catou aquelas palavras mais importantes e banalizou elas. E a gente perdeu simplesmente o respeito. Só que existe um nome, que ele está acima de todo nome, que não é pronunciável por qualquer pessoa, não é qualquer espírito que consegue colocar esse nome na boca, que é o nome de Jesus Cristo. Nós vemos às vezes muitas pessoas falando Deus, Deus isso, Deus abençoe, Deus aquilo. Jesus são poucos os que se atrevem a falar. Vimos também que certas pessoas surrupiam a glória de Deus e colocam em pessoas que viveram perto de Deus. E os santos, a mãe, né, o pai, o filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim, Santíssima Trindade. Mas não... Santíssima Trindade é a revelação de Deus de 3 formas. O resto são pessoas que serviram, que disseram, eis-me aqui. Maria também teve esse papel de dizer, eis-me aqui, quando o anjo a procurou, dizendo, você vai ser a mãe do Salvador. Louvado seja o seu nome. Porém, eu não posso colocar a criatura maior que o Criador. Se a gente ir lá em Romanos 1, Deus fala muito bem sobre isso. Vai falar sobre a sexualidade. E como nós deturpamos tudo isso e achamos que vamos viver por isso. Tem pessoas que se definem pela opção sexual. Se ele gosta das coisas que são naturais a Deus é uma coisa, se não gosta é outra. E aí ele vira um arco-íris. Eu quero ver. O dia que a mãe estiver doente, o dia que alguém estiver doente, o dia que precisar de um milagre, se ele vai recorrer a esses deuses da sexualidade. Pede pro Pablo Vittar fazer um milagre na tua vida. Pede para essas pessoas que muitas vezes se admira. Vai lá pedir pra Anitta. Vai pedir. Vê o nome que é lembrado. Vê o nome que é lembrado nos momentos de dificuldade. Porque quando tudo tá bem, enquanto Deus está chamando e você está rejeitando, achando que a vida é só esse pedaço de tempo. E do fundo do meu coração, eu não desejo mal a nenhuma dessas pessoas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para te discriminar ou para te julgar. Da mesma forma que Deus teve misericórdia de mim enquanto eu vivia na minha ignorância, é justamente esse encontro que eu desejo do fundo do meu coração, para que você possa ver além disso. Se depois disso você quiser continuar, é uma opção tua, você tem todo esse direito. E eu jamais viria aqui, ainda que Deus o condene pela sua palavra. Leia Romanos 1, leia inteiro, só um capítulo. Vê o que Deus fala. Depois você se convence do certo ou do errado. Mas a condenação não vem a mim. Deus pediu para que eu amasse o próximo. Deus pediu para que nós entregássemos a mensagem do reino de Deus. E é isso que eu faço todos os dias. Se você é homossexual, se você é uma puta, se você... Desculpa o termo, porque Deus ele fala muito sobre as prostitutas. E quando a gente olha, ele fala que o cobrador de imposto, que seria uma pessoa que naquela época seria abominável, uma prostituta, eles estavam entrando antes das outras pessoas. E eu já presenciei isso. Que eu já vi muito mais misericórdia em pessoas que não eram da igreja do que quem eram. E não tem problema no que você é, porque eu encontro mais verdade naquele que assume o que é. Quando você diz, olha, eu sou uma prostituta, olha, eu sou ótimo, excelente. Eu não vim aqui para condenar o que você é. Longe disso. Eu vim aqui para que você pudesse, como Samuel, ter acesso à palavra de Deus. E quando você ouvisse Deus te chamando, você pudesse me dizer, eis-me aqui. Se durante o processo Deus vai modificar o seu coração ou não, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Eu não sou ninguém, não sou melhor que ninguém. E isso não nos define. Nós temos que parar de querer nos definir pelas nossas escolhas. Se algo pode me definir, é Cristo. Se eu quero ser reconhecido por alguma coisa, é justamente por isso. E nós temos que parar com essa ideia de divisão. Nós não estamos divididos. Nós não estamos. Deus pediu para que nós amássemos todas as pessoas. E para que todo mundo possa ter a oportunidade que Samuel teve de conhecer a palavra, de ouvir Deus falando com ele. E isso é muito bom. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Não condene a si mesmo.
Deixa Deus dizer para você, a nossa vida ela não acabou. Essa mania que nós temos de achar que tudo está acabado, não está acabado. Não está acabado. Deus, ele renova nossas forças todos os dias, todos os dias. E é justamente por isso. O meu papel, o meu propósito é justamente falar com aqueles que não são convertidos, conversar com as pessoas que estão em transição, conversar com aqueles que a igreja já condenaria simples pelo fato de ser diferente. Para mim, você ser diferente não tem problema nenhum. Só que, da mesma forma, o Senhor, quando Ele me encontrou, Ele me disse a verdade. Ele mostrou tudo aquilo que eu fazia. E quando a gente é amigo, amigo diz a verdade pra gente sim. Amigo diz a verdade. E às vezes a verdade ela é dura, mas a verdade ela nos liberta. E eu não tô aqui falando, olha, você vai pro inferno. Não, eu estou aqui dizendo, olha, existe salvação. Quando você me dizer ao Senhor, eis-me aqui. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, te dar sabedoria e entendimento, que essa mensagem ela possa te fazer refletir sobre a sua vida, refletir sobre as tuas escolhas, refletir sobre o que você tem sentido, se é bom, se é ruim, se você está vivendo o que você quer ou não, se você tem coragem ou se você tem medo, se você se sente amado ou se sente abandonado. Com Deus do nosso lado é muito mais fácil viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.